Olá, meu amigo, beleza? Olha eu aqui mais uma vez, Eliandro Araújo, especialista de produto da marca Royal Fix, e vim aqui falar de um assunto muito interessante nesse vídeo. Nos acompanha: proteção e vedação. Temos muito aqui conversar. E claro que precisamos, entender o que é proteção e vedação antes de seguir com as informações, que é muita coisa. Proteção, eu preciso de um produto, como o nome diz, proteger. Proteger a superfície, a região, a peça contra as agressões climáticas, intemperismo que temos, desgaste de uso, sol, chuva, maresia, praia, aquele monte de coisa, ou lugares onde a tua peça está exposta, eu preciso ter uma proteção nessa superfície. Estes são produtos para proteção. Produto para vedação, claro, o nome de preciso vedar, eu preciso tampar algum buraco, alguma aresta, algum espaço, algum vazio entre duas ou demais peças que foi feita uma soldadura, uma armação, uma arrebitagem, uma montagem independente. Eu preciso fazer essa vedação desse espaço com a aplicação de alguma ferramenta X, que eu vou explicar mais para frente. E para esse assunto, proteção e vedação, a Royal Fix temos os produtos anti-ruído, Fix Capu, batida de pedra. Nos acompanha aí que eu vou explicar mais um pouquinho sobre eles. Ó, batida de pedra Royal Fix. Batida de pedra é um produto para proteção. Vamos entender algumas das suas características, tá bom? Ele é um produto que vem pronto para uso, não precisa de diluição, beleza? Ponto, não precisa de diluição. Ele vem pronto para uso, tem diversas embalagens de quarto, galão, até mesmo balde, aí de acordo com a necessidade, tá joia? Temos na opção preto e branco, não vamos falar de time aqui, por favor, toma cuidado, preto e branco. A sua secagem após a aplicação desse produto, para manuseio, toque por volta de 2 a 3 horas, de acordo com a camada de aplicação. Sua secagem total, ela vai demorar mais aí, claro, fica tranquilo, tá bom? Outra informação muito importante desse produto, para que ele serve o batida de pedra? Batida de pedra, para que serve? Ele é um produto para proteção. Ele é um produto que ele tem uma resistência, vamos imaginar a caixa de ar do carro ali, onde as rodas do carro roda lá e fica jogando estilhaços de pedra do asfalto e aí por diante e golpeia até o seu carro, até a sua peça. Então ele tem essa função flexibilidade e proteção, para poder não agredir a sua pintura. E ele também tem a função impermeabilizante, ele é um impermeabilizador. Você pode usar ele tanto na linha automotiva, como em alguma linha industrial ou até mesmo imobiliária, tá bom? Vamos dar um exemplo para madeira. Você precisa impermeabilizar uma madeira para ela durar muitos anos de vida e você vai fazer a pintura dela, para que ela não venha a ter fungos, ela não venha a ter um problema, resumindo, ela vai ter essa função de impermeabilizante para madeiras. E também tem a função de impermeabilizante para superfícies rígidas, que não tenham flexibilidade em questão estrutural. Muito utilizado, vamos ser bem sinceros, muito utilizado em lajes. Em lajes de casas, de prédio, muitos aplicam esse produto como impermeabilizador para que a água não venha a ter infiltração na região inferior, que é a casa, beleza? E tem um assunto também que ele é muito utilizado, que ele tem o efeito texturizador. E além de ele impermeabilizar, ele te dá proteção, ele é um produto que tem flexibilidade para aguentar os impactos, ele tem o efeito texturizador, que é uma das funções mais procuradas por esse produto, que ele dá textura, que ele textura bem originalzinha do carro assim. Muitos utilizam efeitos para caixa de som, caixa de ar, linha imobiliária, industrial. Quando você precisa de uma textura, muitos procuram por batida de pedra e a Royal Fix tem aqui pronto para te atender. Essas seriam algumas características do nosso famoso batida de pedra, que acredito que eu consegui te explicar alguns detalhes sobre esse produto. Agora vamos seguir aqui com a nossa informação. Muito importante falar sobre a nossa massa anti-ruído, né? E para deixar ela bem visível aqui, eu vou pedir licença para o Fix Capu e vamos falar do anti-ruído. Vamos primeiro para características. Se você conseguir tempo para acompanhar, eu vou explicar mais no final algumas formas de aplicação.
Esse é um produto que ele vem pronto para uso, ele é uma massa, ele é consistente, dá até para você fazer academia com ele aqui, ó, para você deixar o seu braço ou os seus pés em perfeitas condições, beleza? Ele é uma massa pronta para uso, ele é um produto que ele não é catalisado, não tem catalisador para fazer ele secar. Ele também tem a opção de poder ser diluído, de acordo à necessidade da aplicação ou região ou da peça que você precisa, tá bom? Então vamos entender, destampa a embalagem, você vai precisar simplesmente de um pincel para aplicação. Se você diluir ele, essa diluição, normalmente esse é um produto que tem uma diluição que ele sai um pouco fora do nosso segmento, que entra o fator gasolina. Então muitos fazem a diluição desse produto com gasolina, ou você pode utilizar um solvente, de acordo com você tem à disposição na sua oficina, vai fazer a diluição de acordo com a sua necessidade. Característica, tá? Pronto para uso, não é catalisado, pode ser diluído. A sua secagem total é de 72 horas e um direcionamento prático da sua aplicação é para preencher vazios. Você tem peças que você precisa de um produto para vedação, como falamos, proteção e vedação, acho que você já ouviu isso aí, né? Então ele vai fazer a função de vedação e vai ter também a função de proteção por ser um produto base solvente. Então a sua composição é base solvente, ele é uma massa pronta para uso, não é catalisada, aceita a diluição. Está aqui um produto muito versátil, muito utilizado em carros clássicos ou algumas aplicações que necessitam de um produto maçante, como esse, anti-ruído, a massa anti-ruído, beleza? E vamos frisar uma coisa aqui muito importante. O anti-ruído, ele é muito utilizado nas partes internas do veículo, nas partes internas, tá? Então, nas partes externas, eu acabei não frisando um pouco aqui sobre batida de pedra, eu vou voltar a informação para você entender. O batida de pedra, você pode aplicar na região interna e externa, que ele não altera a cor do acabamento final. Tá? Eu posso aplicar em toda a região externa, batida de pedra, por mais que ele é preto, e se eu pintar de branco por cima, ele não vai alterar a cor. Base água, batida de pedra. Acho que eu fiquei de dizer isso aí, tá? Anti-ruído, ele é utilizado nas partes internas. Não se aplica ele na parte externa e depois aplica a pintura. Isso não acontece. Os profissionais do segmento já estão acostumados com o que eu estou falando. Mas para você que não conhece ou que está começando a profissão, esse produto, se você for diluir ele e aplicar na parte externa, você não vai aplicar a pintura de acabamento, que ele pode alterar a cor do acabamento final. É importante frisar essa característica para você, tá joia? Fechando aqui o assunto anti-ruído, vamos voltar o nosso Fix Capu aqui, que eu preciso falar dele. Fix Capu, ele é um selador estrutural, é um produto muito versátil, um produto chave, que eu preciso que você me dê um pouco da sua atenção, pare de pensar nas coisas de terceiro que você não está ouvindo e vendo, e preste atenção em mim aqui, ó, frita teus olhos aqui, ó, você consegue me enxergar, que eu preciso falar e que você me escute. Vamos lá. Fix Capu, ele é um selador estrutural, ele é catalisado. A sua catálise, ele vai para cada 100 gramas de peso desse produto, eu vou colocar 15 gramas de peso desse produto na região que eu vou preparar. Ou eu preparo todo ele aqui, vai dar tudo certo, tá joia? Posso preparar integral, completo, ou posso preparar por porções. Por isso que eu quero dizer 100 gramas e 15 gramas de acordo à aplicação. Ele tem um tom de cor branco, podendo ser tingido de acordo à necessidade. Ele pode ser tingido com outras pinturas, como, por exemplo, poliuretano ou poliéster, de acordo com o que você tiver à disposição, com essa pintura ou esse material devidamente preparado antes de fazer o tingimento. Falando de tingimento, é muito importante, você primeiro catalisa a porção, a quantidade que você precisa do Fix Capu, depois você prepara o seu fator tingidor que você vai adicionar, de acordo com a recomendação do fabricante, e você faz esse tingimento que ele aceita perfeitamente de acordo com a sua necessidade de aplicação. Temos aqui um tempo de secagem desse produto ao toque, depois da sua aplicação, de por volta de 5 horas, e uma secagem total aí, estamos falando de 24 horas, para você fazer um teste de resistência. Como ele é um produto estrutural, você precisa aguardar as 72 horas. Então, além dele fazer a função de vedação, que ele é um produto para a função de vedação, ele também tem o fator colágeno, é um produto estrutural, que como
o nome diz, Fix Capô ou Capu, como você diz aí, ele cola a estrutura interna do capu com a parte externa do capu. Ele é um produto, um selador estrutural, por isso que ele é catalisado, direcionado a esse assunto, tá bom? Então você precisa de um produto para fazer colagem de peças que tenha resistência a intemperismo, sol, chuva, que seja flexível. Tá aqui o produto chave para você realizar o seu trabalho. Falando um pouco aí sobre técnicas de aplicação, se você perceber, estamos falando detalhado algumas informações aqui que vai te ajudar a entender melhor sobre cada produto, tá bom? Então vamos entender um pouco sobre técnicas de aplicação. Batida de pedra. Eu vou precisar para a aplicação de uma pistola de emborrachamento, né? Muito conhecida como pistola de batida de pedra. Eu já te expliquei o porquê que é o nome batida de pedra. E quando formos aplicar esse produto, é muito importante que se esse produto for aplicado direto sobre uma chapa que está totalmente exposta, sem pintura, sem nada, uma chapa nua, vamos dizer assim, não me interprete mal, eu vou precisar de um protetor anticorrosivo, né? Não exatamente o promotor de adesão, porque ele já tem uma perfeita adesão a esse produto, mas eu preciso de um fator antioxidante, que é onde na marca Royal Fix nós temos um produto que eu vou pegar para você dar uma olhada aí. O produto aqui, ó, o Wash Primer, que já conversamos, já explicamos para vocês sobre esse produto, ele é um anticorrosivo, que ele é um produto que está aqui junto com a família do batida de pedra. Você precisa aplicar um Wash Primer no assoalho do seu carro, onde você for aplicar ali como protetor anticorrosivo, e se precisar da função promotor de aderência para outra aplicação, você pode aplicar ele também. Eu vou te dar outro exemplo. Você não tem o Wash Primer, você precisa aplicar o batida de pedra em algum local. Acontece, para você que é leigo do assunto ou está começando agora, também uma válvula de escape, um recurso para você não aplicar diretamente. Alguns acabam aplicando o nosso primer universal para essa aplicação também. Então outros querem deixar o negócio mais fino, Wash Primer, primer universal, batida de pedra. Pouco feito, mas necessário fazer de acordo à realidade, tá bom? Então, antes da aplicação, o Wash Primer, na pistola de emborrachamento, você vai precisar de um pincel para fazer essa aplicação. Alguns casos é aplicado com pincel, alguns casos é aplicado com brocha, né? Brocha normal, ou com um rolo na linha imobiliária, ou até mesmo um rodo. Agora arrumei confusão. Um rodo desse tipo de cá, quando você vai fazer a aplicação em lajes para impermeabilização, infiltração de água, você pode fazer a aplicação estirando o produto para ele ter uma boa camada sobre a superfície. E vamos falar um pouco de laje? Se você for fazer esse trabalho, meu amigo, você vai precisar aplicar no mínimo 3 a 5 demão. É muito importante para que você tenha uma camada, é um produto totalmente aqui que vai te dar um acabamento muito bom para essa aplicação, ele vai ter uma boa impermeabilização, mas você não pode aplicar só uma demão lá. Você precisa fazer uma aplicação, aguarda a secagem dele até ele fosquear, aplica outra demão, aguarda a secagem dele até ele ficar fosco, que vai ser um diagnóstico para você entender, e aplica outra demão, no mínimo 3 demão. É muito importante eu deixar essa informação para você ter uma perfeita impermeabilização. E é também importante falar de impermeabilização que você não pode deixar o batida de pedra exposto na sua laje ao intemperismo. Você precisa realizar uma pintura para proteção, para você ter uma boa qualidade nessa impermeabilização da sua aplicação, tá joia? Agora vamos entender então sobre a aplicação do Fix Capu. Já falei bastante sobre ele, é um produto que eu vou precisar de um pincel para me fazer a aplicação, depois de catalisado, preparado, tudo que eu já expliquei e foi mencionado por aqui também. Eu preciso de um pincel, de acordo com a geometria, o desenho da peça, as fissuras do carro onde eu preciso fazer a aplicação. É muito utilizado também, chamamos de mangas ou acaba um plástico, sabe? Aquele pessoal que trabalha com bolos, os boleiros, as boleiras da vida, tem um produto para fazer lá o chantilly, o confete ali da peça. Então aqueles plásticos cônicos também é utilizado para a aplicação desse produto. Depois do seu preparo, você coloca nesse plástico cônico esse produto, você lacra ele com uma fita crepe, corta com uma tesoura ponta de acordo com o molde ou a espessura que você quer e faz a aplicação de colagem, de vedação, de acordo com você precisa. Quando necessário, faz o acabamento com o pincel. E alguns exemplos na parte interna, caixa de step ali da parte do porta-mala, tá bom?
Muito aplicado esse produto quando você faz a troca de uma peça no processo de funilaria. Chocou o carro, bateu, trocou a lateral, um enxerto de uma lateral, uma caixa de ar. Normalmente tem aqueles pontos originais que é uma peça sobreposta, né? Um topo a topo, uma peça sobreposta uma com a outra e eu tenho essas arestas. E eu preciso fazer essa vedação estrutural e aonde é utilizado o Fix Capu para esse trabalho também. É um produto, como já foi mencionado, que pode ser diluído, aplicado com um pincel. Em alguns casos é realizado a diluição desse produto, tá? É realizado a diluição desse produto com uma outra pintura poliuretana devidamente preparada e catalisada, a ponto de chegar na viscosidade para sair numa pistola de emborrachamento, para nos dar o efeito texturizador também. É uma outra aplicação desse produto Fix Capu. Vou voltar, hein? Você pode fazer a diluição desse produto com uma pintura devidamente preparada, catalisada, para que essa pintura vai fazer a diluição desse produto que é consistente, para que essa diluição possa sair na pistola de emborrachamento. E ele vai te dar o efeito texturizador de peças de acordo à necessidade da sua aplicação. Um produto bem versátil, como foi mencionado aqui. As características já foi mencionado aqui, mas é importante dizer que esse é um produto reativo à umidade. Você não pode aplicar ele em uma região que esteja úmida, certo? Ou melhor, a chapa está totalmente exposta, um dia está frio ali, você precisa aplicar um promotor de adesão, um anticorrosivo Wash Primer para uma perfeita qualidade, tá bom? Então a chapa está exposta, recomendamos, por favor, nos ajuda a catalisar isso aqui 2 para 1, rapidinho, aí você pega o pincel, vai lá e aplica na peça, depois você vem e aplica o Fix Capu, é muito rápido, não precisa você ter medo, tá bom? Você pode aplicar o Wash Primer com pincel ou até mesmo com a pistola antes da aplicação do Fix Capu. Em alguns casos, recomendamos a aplicação do nosso amigo, que eu vou trazer ele aqui para você aqui, ó, Primer Universal, que é um isolador. Lembra que explicamos nos outros vídeos? O que é um primer? Ele é um produto que serve para isolar. Então, também é necessário, antes da aplicação do Fix Capu, em alguns casos, aplicar um primer universal para um perfeito acabamento. Alguns acabam aplicando o primer poliuretano, que acaba ficando muito melhor. Aplicação do anti-ruído. Agora chegou no ponto que eu vou até pedir licença para o Fix Capu aqui, senão ele vai ficar bravo comigo, tá joia? O anti-ruído, ele é muito utilizado mesmo. Acho que um lugar mais utilizado, sabe aqueles carros clássicos? Tem cara que se falar carro velho, ele fica bravo, né? Mas eu tenho um carro velho, eu posso dizer que meu carro é velho e hoje ele não é clássico. Depois que eu restaurar ele, que ele ficar chupeta no ponto 10, ele vai virar um carro clássico, né? Mas vamos dar um exemplo de um carro que oxidou o assoalho. Vamos falar de um ponto 90, 80% de utilização desse produto? Vamos desvendar o mistério? Tô lá com o meu carro velho lá, carro antigo, carro clássico, da maneira que você entender, ou um carro novo que ficou sobre a maresia, sobre a praia, e eu não tenho condição de trocar o assoalho integral, a peça parcialmente falando ali, e tem vários pontos de oxidação, ferrugem, buracos no assoalho, e eu preciso fazer um remendo disso aí. Eu recorri a um funileiro, o funileiro me jogou um precinho camarada para fazer a soldadura daquele assoalho. Ele pegou um pedaço de chapa, colocou sobre aquele assoalho que estava furado, podre, e deu uns pontos de solda, que seja oxoacetileno com Mig-Mag, porém não foi realizada a costura completa da soldadura. Ficou apenas alguns pontos de solda. De acordo com o custo-benefício, eu preciso fazer a vedação, certo? O preenchimento desses vazios, dessa aresta. E aí onde vai entrar o nosso amigo anti-ruído. Eu vou vir com o pincel, essa massa anti-ruído, e vou dar um acabamento nessa região aqui, ó. Vou fazer o acabamento nessa soldadura, vai ficar tudo preto, bonitinho, preenchido essa massa, e eu vou ter a minha peça preparada contra infiltração. Eu vou ter a minha peça protegida para não mais se oxidar e vou ter a perfeita utilização do anti-ruído. Vou colocar ali uma manta, um tecido, coloquei por cima e meu carro está top de linha, com custo-benefício que cabe no meu bolso, que coube no bolso do cliente, e por isso que esse produto ele é versátil, direcionado para carros clássicos, aplicações internas, assoalho, caixa de step, e aí vai aquele monte de informação que você pode dizer para nós aonde você utiliza anti-ruído também. Conta para o grupo, para a família, Royal Fix.
eu utilizo anti-ruído assim, assim, assim e fica top. Terminando o nosso assunto por aqui, eu vou deixar aqui para vocês alguns erros de aplicações ou algumas observações no meio do caminho que pode nos dar um prejuízo, tá joia? Batida de pedra, o que pode acontecer aqui no meio do caminho que eu posso fazer uma aplicação ineficiente, inadequada? Se eu pegar uma batida de pedra e diluir ele de uma maneira demasiada, ou melhor, se eu diluir ele, eu vou estar alterando a secagem desse produto. Você vai estar aplicando o produto com água. E a água demora para acontecer isso. Eu vou perder adesão, vou perder textura e vou perder secagem. Então, recomendamos não diluir esse produto, tá bom? Se eu aplicar uma batida de pedra diretamente sobre uma região que não esteja preparada, desoxidada, eu tenho uma chapa que está com oxidação enferrujada, o assoalho de um carro, e eu não apliquei um Royal Ferro, um desoxidante, eu não apliquei um Wash Prime com a proteção anticorrosiva, apliquei ele direto no ferrugem, eu vou ter um problema posterior também, tá? Então essas são algumas informações muito importantes aqui, que podemos deixar entre elas sobre o batida de pedra. Vamos falar do Fix Capu? Alguns equívocos, alguns erros do caminho. O Fix Capu, se eu não fizer uma perfeita homogeneização desse produto, se eu simplesmente cataliso ele, eu faço uma homogeneização igual a massa poliéster, e já vou aplicar, eu não vou ter uma homogeneização adequada, vai estar ineficiente essa mescla e os produtos não vai ter tempo para essa reação. Esse é um produto que exige, ele precisa, tem que fazer uma boa homogeneização e aguardar pelo menos uns minutinhos antes de fazer a aplicação. E eu acabei de desvendar um dos problemas que você aplicou e ele não secou, beleza? Outro problema desse produto que pode acontecer, não o problema do produto, tá? Outro problema que pode acontecer se você fizer uma aplicação ineficiente é se você aplicar esse produto sobre uma região úmida. Você tem a chapa lá exposta, tá, o tempo úmido, frio lá, úmido, e você aplicou. Ou você fez um lixamento com água na região próxima e ficou molhado e você aplicou o Fix Capu e não secou. Ele é reativo à água. A superfície e a região deve estar devidamente preparada, tá joia? Isso que é muito importante deixar essa informação. Acontece muito também de prepararmos ele todo na embalagem e as partes externas ou fundo não fica com uma boa homogeneização e acabamos aplicando o produto com uma homogeneização ou preparo ineficiente, tá bom? Se formos falar do anti-ruído, esse produto não tem como errar. É simplesmente operação tampa-buraco, fez a soldadura, ficou arestas, espaços, vazio, aplica ele e seja feliz que o anti-ruído, tenho certeza que ele é o fator salva-vida do teu processo ou da tua oficina, como você achar melhor. Falamos aqui então de proteção e vedação que a linha Royal Fix tem para te oferecer, beleza? Quer saber mais? Acompanhe os demais vídeos, acesse aí o nosso site, procure no YouTube ou procure qualquer representante, vendedor, loja, alguém que esteja disponível para te atender. Dá um grito aí, ó, eu quero Royal Fix! Beleza? E vamos estar aqui para te atender. Bye, bye!